Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast, o podcast do Instituto Sapiens. E hoje, olha só, o programa será resiliente. Estamos aqui hoje com o Ney, da Starlink de Navegantes. Vamos falar de um projeto, 1000 Bíblias para ser distribuída, mas mais do que isso, tá? Vamos falar de força, de oportunidade, de abraçar de fato as oportunidades que abriram as portas para que ele alcançasse e tivesse uma empresa de sucesso em Navegantes. Então, vem comigo que o episódio de hoje está imperdível. Vem! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Então seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast, ao nosso podcast. E hoje, cara, se tu tá assistindo pela internet, hoje estamos com alguém muito, mas muito especial, alguém que promove em Navegantes e na região a internet. Não vou apresentá-lo, mas quero dizer assim, Ney, seja muito bem-vindo ao Instituto Sapiens, à Unimídia, ao nosso querido Sapiens Cast. Bem-vindo, se apresenta aí pra galera. Bom dia, Clênio. É um prazer estar aqui com você. É um podcast muito valorizado, muito visto. Já estamos aí com o merchan, tá bom, né? Já começou, fica bom. Bom, meu nome é Adalberto, eu sou sócio proprietário da Starlink Internet, né? Eu e a minha esposa somos proprietários e agora colocando junto meus filhos, né? Tenho 2 filhos. 2 filhos? Isso. Quem são? Qual o nome dos dois aí? O Jefferson e o Wellington, né? Muito Então, bem. eles agora se tornaram sócio nosso também. Então, eu tenho dois filhos adultos e mais 2 pequenas. Então, eu sou pai de 4 filhos. E nós moramos ali, a empresa se situa no bairro Machados, né? Em Navegantes. Hoje vocês têm a empresa... Vamos entender esse rolê. Por exemplo, hoje o pessoal está nos assistindo em casa, então está nos acompanhando, está conectado à internet, se não pela operadora do seu telefone, mas pelo Wi-Fi de sua casa. Hoje a Starlink, qual é a denominação? É provedor de internet? É esse o termo correto que a gente usa? Provedor de internet. Mas como provedor só de internet, hoje não é um negócio sozinho, né? Então tem que ter mais serviços. Então, a Starlink hoje ela é um provedor de internet, ela também tem telefonia, ela tem TV e agrega outros serviços, como nós temos agora um Wi-Fi personalizado, que é um serviço para empresas, digamos assim, que queiram ter um serviço de Wi-Fi diferente. Caraca, então, nós temos alguns outros serviços mas a base é provedor de internet, né? Nasce como provedor de internet. Cara, eu juro que já tô curioso aí pro nosso Sapiens Cast de hoje, porque de fato é um assunto que para mim interessa muito. Hoje o mundo não vive sem a internet, esse mundo digital, esse meio digital. E primeiro, como é que as coisas aconteceram, né? Primeiro, eu te chamo sempre de Ney, te conheci como Ney, mas o teu nome é Adalberto, correto? Isso. Da onde veio o Ney? Então, eu sou Adalberto Sidney. Os meus pais colocaram... todos os filhos têm 2 nomes, né? Tem o primeiro e o segundo nome. Então, o meu segundo nome é Sidney. Mais fácil, né? Falar Ney do que Adalberto, né? Muito bem. Ô, Ney, todo mundo, em geral, te chama assim ou te chamam mais de Adalberto? No geral, eu vou falar assim... Agora... O pessoal está me conhecendo como Adalberto. Mas na minha infância, digamos, quando eu era mais novo, dentro da família, né? A gente sempre foi chamado de Ney, né? Que era o mais fácil, né? O mais fácil por ali. Gente, eu vou dizer para vocês que conheço já o Ney, a Nilva, de longa data, né? De vidas passadas. Então, quando fui padre na igreja de São Dondon, já os conheci ali da igreja de Nossa Senhora das Graças. A gente sempre teve muito presente. Então, o Sapiens Cast fala de empreendedorismo, fala de fé, e tem uma ação de vocês que eu juro que desde que soube me arrepiou.
Tá? E a gente vai falar também no Sapienscast hoje sobre isso. Eu vou só dar um spoiler aqui, porque o Ney trouxe aqui pra gente. Então, ó, você que tá em casa nos acompanhando, o que tá na minha mão aqui é uma Bíblia Sagrada. E o que eu acho interessante em relação a isso? Vou virar aqui para você e você vai ver aqui embaixo, aqui no finalzinho dela, ó, tem a logo da Starlink. E o que me chama a atenção é que tu é uma empresa que mandou editar Bíblias. A gente vai falar sobre isso e se você tem curiosidade, fica no programa de hoje, já aproveita, curte, compartilha, divulga aí o nosso material e aguarda a curiosidade, porque a gente, ainda no programa de hoje, eu quero entender um pouquinho isso aqui, porque de vez em quando eu vejo, e cara, deve ser uma tiragem bem grande. Quantas Bíblias vocês mandaram fazer? Nós fizemos uma tiragem de 1000 Bíblias. Caraca. Então, aguenta aí, que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Ô, Ney, mas vamos lá, porque a conversa de hoje é boa e me deixa com o coração acelerado já. Ney, tu vem de uma família rica, de empresários, uma família, assim, abastada, em que tu só deu continuidade ou tu criou essa empresa? Como é que nasceu a Starlink? Então, começar do início, né? Aham. A minha família, ela vem de uma cidade que se chama Riqueza. Riqueza? Oh, aí Se sim. fosse pelo nome, poderia dizer que seria muito rica, mas Aham. não é isso não. É uma família, a gente vivia no interior, né? Uhum. Então, os meus avós, os meus pais, eles se criaram no interior, uma família muito, digamos assim, com bastante restrições, né? A gente não tinha tudo, não. A gente tinha bastante dificuldades, na verdade. Aham. E a gente sobreviveu lá até, no meu caso, até os 18 anos, mais ou menos. Aí, quando a gente veio aqui para Navegantes. Mas mesmo assim, a gente veio para Navegantes, ainda a gente não tinha praticamente nada. Então, Aham. eu vou dizer, quando a gente casou, eu e a Nilva, a gente não ganhou nada, porque meus pais não tinham. Uhum. Então, a gente foi trabalhando e tudo que a gente conquistou até hoje, o local onde a gente está, é graças ao nosso trabalho, graças à nossa dedicação, ao nosso esforço, né? Aham. Então, não teve nenhuma... Não ganharam na loteria Não, e nem exato. vieram de uma família que deu tudo pra Não, vocês. não. Nós somos aqueles que não receberam... Recebemos, eu digo assim, vou falar uma coisa, o meu pai, falecido agora, ele pregava sempre o seguinte, ele falava lá no interior, quando a gente trabalhava na roça, Uhum. ele falava, um dia você vai estudar e você vai ter... Ele falava assim, você vai ter o seu escritório, né? Vai ter a tua sala, o teu lugar. E eu ficava imaginando naquela época como é que seria isso, né? Porque pra mim, era uma coisa completamente diferente do que a gente conhecia, né? Aham. E ele me apostou muito, né? Então, que a gente estudasse, que eu estudasse, meus irmãos estudassem. Então, o que o meu pai deu foi realmente esse apoio para estudar. E também as lições que ele deu de vida, né? Uhum. Meu pai é uma pessoa muito honesta, muito centrada, com muitos valores. Então, essa foi a minha herança. Então, eu não tive herança, digamos, material, mas essa herança de valores foi muito forte na minha família. Tu enxerga que isso talvez tenha sido o melhor presente que o teu pai possa ter deixado pra ti? Com certeza, com certeza. Hoje eu vejo que foi fundamental. Até assim, depois que ele faleceu, eu comecei a pensar sobre algumas coisas. E realmente, muitas coisas que ele falava e que a gente passou, deixou às vezes passar em branco, às vezes não seguiu exatamente. Agora faz sentido, né? Depois de muito tempo, a gente começa a pensar, meu pai tinha completa razão, sempre teve razão, né? Mas na juventude a gente... No ímpeto da juventude, a gente não enxerga isso, né? Exatamente. E tu veio pra cá, veio pro litoral catarinense, se estabeleceram por aqui e no que tu trabalhava? Então, eu vou contar uma historinha. Embora eu trabalhei na roça, sempre na roça, quando eu tinha 15 anos, eu recebi uma proposta, até foi uma coisa que o meu pai queria. Existia um colégio agrícola, que era numa cidade a uns 40 quilômetros onde eu morava.
E até o meu pai me levou lá na prefeitura um dia e falou assim, ó, pro prefeito, ó, esse aqui é o meu filho, e ele tinha uma relação com o prefeito. Aham. Vocês não vão precisar de técnico, alguma coisa, ele quer estudar. E eu não sabia, mas existia um programa onde a prefeitura ia conseguir, digamos, quem passasse no teste, conseguia para alguns um convênio de metade do valor pago a esse colégio, né, que é o colégio agrícola. Ele era um colégio particular. E aí eu fiz esse teste, né, e consegui passar nesse teste que teve um teste para entrar. E aí eu recebi metade do valor para estudar nesse colégio. A outra metade a gente teve que trabalhar para pagar. E a princípio era um colégio agrícola. Um colégio agrícola. Então eu comecei no colégio agrícola, então foi uma época complicada. Eu saí com 15 anos de casa para ir para o colégio. Eu fiquei 3 anos mais um estágio, 3 anos e meio mais ou menos estudando lá. Fiz o 2º grau. E ali foi um momento já de bastante, assim, o que eu tive já que demonstrar o que eu queria. Porque, assim, no colégio, como eu tinha que pagar metade e a gente tinha poucos recursos, meu pai não tinha, então foi um momento que eu tive que trabalhar no colégio também. Tinha aquelas opções de trabalhar no final de semana, nos sábados, fazer alguma atividade à noite. Então, ali já começou, né, por ali. Então, consegui me formar. E ali, no ano de 94, eu fiz o estágio no Paraná. Até parei na casa de um tio meu lá no Paraná para me fazer o estágio. E o meu pai, ele quis sair daquela vida lá no Oeste, que era complicada, a vida de roça, né? Tava bem ruim ali em 94, ele tá bem ruim. E ele recebeu uma oferta para vir trabalhar para cá. Daí ele veio aqui pro litoral, sem saber o que tinha, nada, que ele veio na aventura, né? Porque alguém falou assim, estão precisando de alguém para trabalhar na empresa. Tinha uma construtora aqui. E como ele tinha um parente aqui, ele falou, vou ir para lá. Ele veio sozinho. Aí depois de 1 ou 2 meses, ele buscou a família. Ele conseguiu um emprego aqui. E aí trouxe todo mundo para cá. Veio para cá, só que daí eu tava lá no Paraná. Aí eu pensei assim, tava já 3 anos e 3 anos e meio longe da família, e aí eu pensei, eu vou vir pro litoral também, sair lá do Paraná e vir para cá. Que eu tava no estágio lá, né? E foi ele que começou, da gente veio para cá e o meu pai conseguiu também que eu trabalhasse na construtora. Então eu saí da roça, fui pro colégio agrícola, do colégio agrícola vim, mas aí não trabalhei como técnico aqui, porque na época não tinha muito espaço ainda. Eu comecei a trabalhar na construtora Triunfo, que era a construtora que estava fazendo a BR-101 aqui, começou a BR-101. E aí eu comecei ali e dentro da construtora eu consegui alguns espaços ali, né? A primeira função que tu teve na construtora foi do quê? Eu comecei como apontador. Apontador. O que faz um apontador, né? O apontador, eu trabalhava na pedreira, então o apontador é como se fosse o cara que faz os checklists, né? Então, tudo que acontece lá na pedreira tem os formulários, você tem que preencher. E vai apontando as coisas. Apontando as coisas. Então, aponta lá a produção, até o controle de pessoal, às vezes, que tá lá e tal. Então, tudo que tem de formulários e tal, de preenchimento de documento, é o apontador que faz. Ele que faz essa parte até para demonstrar a produção que teve ali no local. E eu trabalhei um tempo ali na pedreira, e aí depois eu passei para um auxiliar no escritório. Então, daí eu fiquei chefe de apontador, depois eu comecei no setor de custo da empresa. E no final das contas, o pessoal começou em 94 ali mesmo, eles começaram a informatizar. E aí tinha uma sala chamada CPD na época, onde colocaram vários computadores, e ninguém queria mexer com aqueles bichos lá, eles tinham medo. Era tudo muito diferente, tudo muito novo. E aí o pessoal não queria mexer, daí pediam para mim, você quer aprender a mexer com isso? Eu falei, não, quero sim. Vamos lá. E no final das contas, fiquei eu lá. Na verdade, tinha uma sala que tinha 3 computadores e só tinha eu dentro da sala, porque aí eu pulava de um computador pro outro. Cada um fazia uma função específica lá.
E era eu que mexia na parte do CPD ali na empresa, depois foi... Tu foi aprendendo, assim, na prática, Na ou prática. teve um curso pra isso, alguma coisa? Foi Teve... na cara e na coragem? teve pessoas, eu sempre digo assim, a gente tem pessoas sempre na nossa vida que nos dão oportunidade, né? Então, teve, na época, o administrativo da empresa, um deles, teve duas pessoas, né? Que eram os duas pessoas que comandavam ali, que mandavam na empresa. Um deles até é falecido agora, que me deram a oportunidade de, na época, eu fazer um curso de informática. Daí eu fiz o primeiro curso de informática, depois eu me interessei por programação, eu fiz um curso de programação. E aí, enquanto eu estava trabalhando na empresa, eu fui fazendo alguns cursos, né? Aham. Eles também me deram esse apoio, né? Para mim Esse aprender. estímulo pra isso. E aí eu fui aprendendo ali e trabalhando. E aí até que eu tive o gosto de querer aprender mais, assim, porque assim, aquele negócio de mexer com o computador, eu ficava pensando, o que tem nesses bichos, né? Como é que funciona isso? Aham. Tinha aquela intenção de aprender mais profundamente como funciona. E foi aí que daí me surgiu, assim, a ideia, a oportunidade também de fazer um vestibular para computação. Uhum. Então, eu fiz e passei para Ciências da Computação. Ciências da computação. Isso. Aí eu comecei Onde que tu estudou? na Univale. Na Univale. Isso. Então, é muito interessante, nós estamos aqui, talvez você que nos acompanha, nós estamos aqui na foz do rio Itajaiaçu, e a Univale, ela é, de fato, Univale nos patrocine, tá? A Univale talvez seja uma das grandes vanguardas que nós temos também em relação a isso. Por quê? Porque olha a quantidade de gente que nós temos ao nosso redor, que estuda, que passa pelo campus ali da Univale, né? Como que essas universidades comunitárias fazem parte da nossa vida e fazem, ou seja, estimulam o empreendedorismo local. Isso é muito, muito importante. E eu vou dizer assim, o estudo talvez seja uma das grandes ferramentas que vão abrindo portas, né? Me chamou muita atenção, Ney. Por quê? Porque tu me trouxe duas coisas que, enquanto tu falava, chegou a me arrepiar aqui, né? Existem momentos da vida que nós precisamos de oportunidades, só que só as oportunidades não bastam. Às vezes, tudo que eu tenho acompanhado e visto, você que nos acompanha, para você esse programa, para mim, para o Ney, para todo mundo que está por aqui, às vezes as oportunidades batem a nossa porta e a gente, por não se sentir preparado, a gente não vai. Mas o que a gente viu com a história do Ney, o que a gente está vendo houveram pessoas que nos deram oportunidade, mas só a oportunidade não basta. É preciso também a nossa força de vontade. Então eu preciso ir atrás, eu preciso arriscar. Clênio, mas o que eu entendia de computador? Talvez, Ney, naquele momento nada, né? Nada. Talvez naquele momento nada. Só foi o quê? Curiosidade e interesse para que as coisas pudessem fluir. Na verdade, eu conheci o computador em 94. Em 94. Porque antes eu não conhecia. Aham. Então, quer dizer, eu conheci logo depois que eu conheci o computador, foi um vislumbre, né? Conheci aquela máquina que você conseguia... Aquela tela de tubo. Era uma tela ainda que era... Na verdade, quando eu conheci, ainda tinha aquele monocromático, né? Aham. O monitor, que era as letrinhas verde, né? Só que era só verde, né? Não era colorido, né? Caraca. E aí, claro, isso tudo causou todo aquele... primeiro um espanto, mas depois aquela fascínio de querer aprender, né? Querer buscar. E foi aí que surgiu a faculdade, então eu fiz a faculdade. Eu não sei se eu posso falar... Pode, fica à vontade. Bem na época da faculdade, comecei a faculdade, eu comecei bem tarde, então já era bem mais vivido, né? Uhum. Comecei, na verdade, o segundo semestre de 99, então, de 1999. Então, minha faculdade praticamente foi em 2000 ali. Uhum. E bem nessa época, eu estava trabalhando na Triunfo, e aí aconteceu umas mudanças lá na Triunfo e ficou um pouco mais difícil eu me manter na empresa. Eu falei, cara, eu acho que vou tentar outra coisa. Só que o mercado estava muito ruim na época. Uhum. Então, eu saí da Triunfo e não tinha ainda um local para me trabalhar. E fiquei alguns meses, assim, bem complicado. Mas eu continuei a faculdade. Continuou a faculdade, Continuei a faculdade. mas desempregado por um período. Desempregado por um período. Esse é o momento do Deserto Florido?
Não é bem esse. Não é esse? Então seguramos aí, porque você que nos acompanha sabe que temos um momento do deserto florido e eu não quero queimar a largada, né? Então vamos lá, bora pra frente. Então, quando eu fiquei daí, estava fazendo faculdade, fiquei sem emprego, desempregado durante um momento. Teve um momento também, quase essa época do deserto, porque ou você desistia ou você continuava. E também apareceu algumas oportunidades. Então, eu vou falar para você assim... Teve o coordenador do curso de computação ali da Univale, que ele conhecia a minha história. E eu comecei a estudar, eu fiquei sem emprego, e daí comecei a ficar devendo na faculdade também. Foi nesse momento que eu conversando na verdade o nome dele era Lucas, conversando com ele, ele falou, não, eu vou te dar uma oportunidade aqui, tem um estágio para você fazer aqui. Caraca. E daí ele abriu um estágio, eu comecei a fazer um estágio na Univale, só que o valor era pouco. Esse estágio era de meio período. E aí, bem nessa época, anos 2000, por ali, teve também a eleição, acho que foi, não sei se foi 2000, 2002 a eleição, mas eu sei que foi ali por anos 2000 que a gente começou. Teve uma outra oportunidade que foi assim, o Fórum de Itajaí iria vir um monte de urnas eletrônicas para cá e precisavam de pessoas e técnicos para fazer essa... Não ia configurar a urna, mas ia fazer uma verificação e para lidar com... Quase como uma auditoria. Para lidar com as urnas, né? E aí eles precisavam de gente. E daí eu consegui encaixar ali que eu fazia um estágio de manhã e esse trabalho no fórum, ele era da 1 às 7, das 13 às 19, né? 19. Então eu trabalhava no estágio de manhã e à tarde eu trabalhava no fórum. E à noite estudava. E à noite fazia faculdade. Aí, 19h30 da faculdade, era só sair de lá correndo e... Isso foi para mim alguns anos, né? Até eu me formar. Isso aí. Formado foi para onde, Ney? Então, formado, aí, continuando a história, eu continuei na Univale, porque outra oportunidade. Então, quando eu me formei, existia um projeto na Univale que era o Estatística Pesqueira. E eles me chamaram para fazer um estágio lá. Eles iam trabalhar com... Primeiro era só para manter uma página de internet, uma página web. Aí depois tinha desenvolvimento e tal. E aí eu entrei como estágio ali e me efetivei como funcionário. Foi ali isso foi nos anos... Já era 2004, 2005. Eu não estava ainda bem formado, porque eu me formei, na real, em 2006. Daí eu continuei ali na Univale e em 2006 eu me formei e continuei trabalhando ali até 2009. Aí foi quando eu saí da Univale. Saiu da Univale para abrir a Starlink? Então, aí esse que é o momento... do Deserto Florido. Deserto Florido. Então, muito bem, você que nos acompanha, que está em casa. Quem já conhece o programa sabe que o símbolo do Instituto Sapiens é a Rosa do Deserto. A Rosa do Deserto é o símbolo que marca a nossa história, mas que, diferente do cacto, não só tem a possibilidade de sobreviver em momentos ou lugares áridos, mas a rosa do deserto vive e tem a possibilidade de florescer. É esse momento em que nós chamamos de deserto florido, porque vamos falar de um momento em que foi talvez muito difícil, mas que foi de grande florescimento e de grande aprendizagem. Então é nesse momento, editor, que agora chama a vinheta. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Que rufem os tambores. Ô Ney, conta aí pra gente. Teve momento de deserto e teve momento de florescimento? Como é que é esse rolê? Conta aí. Teve um momento de deserto. Então, como eu estava falando, eu trabalhei na Univale há alguns anos, né? Desde os anos 2000 ali até 2009. Até 2009. Então, foi bastante tempo. E foi um tempo bem interessante, porque foi o tempo que também eu já tinha o Jefferson, o meu filho, e a gente, enquanto eu estava na Univale, a gente teve o Wellington, né? Então, nós já tinha 2 filhos. E, claro, eu trabalhava bastante para conseguir, primeiro para mim conseguir me formar. Aí depois para mim conseguir me manter, né? E estava bem...
Então, eu sempre fui de... Quando eu entrei lá na Univale, no meu setor, foi crescendo, né? Primeiro entrou eu e um rapaz, né, que fazia aquela parte ali da estatística. Depois teve mais gente que entrou, nós tínhamos várias pessoas trabalhando, mas no final ficou eu e mais uma pessoa só. E tinha muita demanda. Então, o que acontece? Eu me dediquei bastante e talvez até depois uma coisa da gente avaliar isso, né? Quanto vale a nossa dedicação? É bom ter dedicação, é ótimo. Mas eu acho que eu passei um pouquinho do ponto, então eu ficava até mais tarde. Tinha final de semana que eu fazia serviços para mim conseguir cumprir a jornada, né? Conseguir cumprir o que estava pré-estabelecido ou conseguir entregar as coisas no prazo. Então, eu acho que eu extrapolei um pouquinho. Então, nessa época, eu comecei a ficar com algum probleminha, né, relativo à minha saúde mental, né? Então, eu comecei a ter uma depressão, alguma coisa. Já fazia tempo que eu sentia alguns sintomas, mas eu fui levando até chegar no limite. Então, ali em 2009, final de 2008, início de 2009, foi o limite que eu não consegui mais realmente trabalhar direito. Então, eu não conseguia mais ter um desempenho e eu não consegui mais trabalhar. Então, eu fui afastado, né? E isso é um problema, né? Porque daí quando você se afasta, você se sente já que... Aí pior ainda, né? A frustração. Frustração. Então, eu fui afastado. Eu saí da Univale, fiquei afastado. Fiquei pelo INSS e tal. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, assim. Caraca, né? Mas, assim, quando eu fui afastado, eu já estava... um pouquinho antes, eu tinha uma lojinha de informática. Já tinha criado uma lojinha de informática, pequena ainda. E já estava começando a fazer uns testes com... vamos fazer o Wi-Fi chegar mais longe. Colocando uma antena mais potente, colocando lá no meu irmão uma antena para receptora. E eu estava estudando já esse negócio de Wi-Fi. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei mais ou menos 1 ano afastado e... O meu problema, ele não foi rápido, ele foi evoluindo. Na verdade, eu cheguei a um ponto de tomar a dose máxima de medicamento e não estava dando efeito, e psiquiatra, e eu estava meio piradão na época mesmo. Literalmente um deserto. Literalmente, fiquei totalmente perdido. Então, tudo que eu estava fazendo, eu parei, tudo parou. Aqueles anos foram assim, né? Tudo parou, tudo não tinha mais sentido. Então, realmente foi um deserto ali. Daí, eu tentei voltar para a Univale, não consegui. E aí, eu fiquei um período que eu não recebia nem da Univale e nem do INSS, porque o INSS também, depois de um tempo, ele começa a liberar você, né? Então, foi nessa época que, mesmo naquela doença, eu tive que me virar. Então, fui buscando mais conhecimento, peguei um dinheirinho que ainda restava e investi na internet. Então, para mim começar ali o provedor. Aí peguei lá, fiz tinha um computador mais potente lá para ser onde eu tinha a central, né? E aí comecei a distribuir algumas antenas aí. Primeiro para aqueles que me conheciam, né? Começou como um negócio próximo. Isso, mais próximo, assim. Não tinha nenhum fim lucrativo no início porque não dava lucro, né? Eu fui só gastando trabalho e despesa. O que eu tinha. E aí, nesse momento, eu pedi para sair da Univale. Então, porque não tinha como ficar mais, porque a Univale não deixava eu trabalhar, eu estava encostado, mas não estava recebendo. Então, a gente fez um acordo, eu saí da Univale, foi em 2009 ali. E aí, me tratando e tentando trabalhar com a internet, né? Foi nesse período, assim, que eu acho que me ajudou bastante, porque eu tive que me dedicar a alguma coisa diferente. E isso talvez tenha também mudou assim, aquele ambiente, né? Que eu tinha um ambiente mais fechado, aí eu tinha um ambiente mais livre, né? Comecei a sair e eu tive a oportunidade de levantar a minha primeira torre. Então, foi nesse ambiente bem ruim que eu levantei uma torre de transmissão de rádio e comecei a realmente investir mais na parte de
De provedor de internet, né? Mas assim, foi um período bastante difícil. E eu vou dizer para você, foram muitos anos. Então, de 2009, 2010, foram até 2012, quando eu fiz o meu acampamento. Caraca! Na Igreja Católica, né? Eu fiz o meu acampamento, meu retiro. Que eu comecei a mudar. Comecei as coisas começaram a ter mais sentido. A virada de chave para a saída do deserto foi o ali. acampamento. Foi ali. Nós tivemos na semana passada, você que nos acompanha semanalmente aqui no Sapienscast, semana passada nós tivemos a Fran, que também passou por uma experiência dessa, e quem é de Navegantes talvez conheça a igreja de São Dondon, a igreja ali de São Domingos, com o movimento dos acampamentos, e talvez não tenha ideia da proporção que isso alcança, não só no coração das pessoas, mas nas empresas locais, né? Então, sim, hoje, eu acredito que depois de 10, 12, 15 anos de acampamento por ali, a gente tem um impacto muito positivo dentro da cidade com esse movimento, né? Sim. Então, fui convidado, primeiro a Nilva fez, que a gente... Nesse momento de deserto, o que aconteceu? Para exemplificar bem. Foi um momento difícil financeiramente, né? Eu estava ruim comigo mesmo, financeiramente ruim, e também com a relação com todo mundo, né? Claro, não tem como... relação com a família. No meio do deserto não tem como a gente estar bem, né? Exatamente. Então, foi um momento assim que eu me sentia muito só também. Não sei como a gente manteve a família nesse momento, porque foi um momento bem difícil para todo mundo. O Jefferson, que está comigo aqui, ele pode até falar sobre isso, que foi bem complicado. Jefferson está nos bastidores aqui hoje com a gente. E aí teve essa virada, que foi uma virada, claro, eu sempre falo que tudo tem seu tempo, né? Tem um processo que a gente tem que passar. Então, esse processo ele não foi uma virada rápida, mas foi ali que começou. Então, em 2012, depois que a Niva fez o acampamento dela, eu fui fazer o meu acampamento, o meu retiro. E nessa época eu estava tomando medicamentos na dose alta. Eu tomava lítio até para potencializar o efeito do remédio e tal. E lá eu decidi, tipo, se falar para mim se eu vivia acampamento, eu não sei, porque eu estava muito... Dopado quase? Quase dopado na época. Mas o efeito que teve em mim, eu senti depois. Depois que eu saí de lá, existia alguma coisa em mim que me fez começar a fazer coisas diferentes. Então, uma das coisas que me fez foi assim, eu tomar a decisão. Ou eu ficaria... Porque eu tinha pedido para o meu médico, quando que eu ia me livrar, digamos, do psiquiatra. Ele falou que possivelmente nunca. E eu sempre ia ter que visitar lá, tomar o remedinho e tal. Isso me incomodou, né? Porque eu já comecei a ligar o negócio. Falei, não quero ficar toda a vida assim. Então, depois do acampamento, isso foi mais claro para mim. Eu falei, eu tomei a decisão, eu vou deixar de tomar esse remédio e vou lutar para mim voltar ao normal. Foi difícil, né? No início é complicado. Comecei a deixar de tomar o remédio, aí acabou o remédio. E aí tinha que ir no psiquiatra fazer uma nova consulta, eu não fiz. E aí começou aquela luta para mim voltar sem ficar. Isso não é uma coisa que eu quero dizer que todo mundo pode fazer isso. Isso aí isso é uma decisão que eu tomei, né? E o que me chama a atenção, eu acho que vale a pena ressaltar, é que nem sempre se trata só do deixar o medicamento, mas talvez naquele momento tu decidiu lutar. Eu decidi lutar, E a igreja foi muito forte nesse momento, para mim foi muito importante, porque eu trabalhar com a igreja, eu me envolver em projetos da igreja, me tirou muitas situações que talvez, se eu não estivesse na igreja, eu não iria conseguir superar, né? Então, foi fundamental. A fé foi crucial nesse momento. A fé foi sempre fundamental em tudo, né? E aí eu passei, mas esse momento, assim, eu vou dizer para você, esse momento de virada, ele começou em 2012, mas aí eu vou falar da parte financeira, né? Financeiramente, nós estava muito ruim.
Então, assim, eu tava cheio de dívida. Eu tinha começado esse negócio do provedor, mas eu tava devendo muito. Tava fazendo empréstimo para conseguir. Então, não rendia ainda, não rendia. Então, muita gente até falou assim, por que você tem isso? Porque não tá dando lucro. Por que você... Mas eu tinha na minha cabeça assim, não, eu vou continuar. E aí, desse momento, assim, de 2012 para frente, eu comecei a tentar ver o que eu podia fazer para melhorar. Então, aos pouquinhos, eu fui colocando mais clientes, fui melhorando um pouco, mas ainda não era suficiente. Então, fui negociando dívidas, fui jogando para frente. E eu vou falar para vocês, só em 2015 que eu consegui saldar... 2015 foi um ano que eu lembro que eu cheguei e paguei a última prestação que eu devia. Que era até uma negociação que eu tinha com a Receita Federal. Então, em 2015, eu paguei a última prestação. E em 2016, em janeiro de 2016, eu comecei com um nome novo, que antes era Star System. Em 2016 foi Starlink. Daí então, a Starlink começa em janeiro de 2016. Em janeiro de 2016. Muito bem. Então, esse ano, 2025, é ano de festa. Fazem 10 anos, fato, de virada de chave da Starlink. Início do ano que vem, começa a celebração de 10 anos da Starlink. É isso aí. Ah, olha, juro que me arrepiou, tá? Você que está nos acompanhando, cara, são muitas coisas que a gente vai tirando dessa história. E eu vou dizer com muita sinceridade que cada entrevista que a gente tem por aqui, cada bate-papo que a gente tem por aqui, me faz acreditar ainda mais que é possível. E empreender no Brasil não é fácil e nunca foi. Hoje em dia, às vezes, eu escuto pessoas dizendo assim, Clênio, mas, cara, é difícil empreender no Brasil hoje. Mas quando é que foi fácil? Se a gente olhar daqui para trás, a gente vai ver que desde a chegada dos portugueses aqui, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, mas o acreditar tem a possibilidade de fazer que o deserto floresça. Ney, cara, é uma honra te ter por aqui. Eu fico, de fato, assim, extremamente feliz em conhecer melhor um pouco a história da Starlink, conhecer um pouco melhor a tua história e a história de empreender e entender o quão importante é a fé no momento de tudo isso, né? E no transcorrer de tudo isso. Então, nesses últimos 10 anos da Starlink, hoje tu considera que tu tens uma empresa consolidada em Navegantes? Sim, eu digo assim, eu sempre falo, eu não quero ser a maior, mas eu quero ser a melhor. Ou pelo menos estar no caminho de ser a melhor. Então, nós temos uma empresa consolidada já, uma empresa daqui, que surgiu aqui. Eu acho que agora é a única que é daqui, porque as outras empresas foram vendidas. Foram sendo vendidas, né? E tal. Então, nós sempre investimos em Navegantes, nós somos de Navegantes, as pessoas que trabalham com a gente são daqui também. Tu atende de onde a onde, Ney? Eu atendo preferencialmente Navegantes, mas agora, assim, a gente tem... É um assunto muito longo, né? Mas tem algumas dificuldades de expansão por causa do espaço imposto, espaço físico mesmo. Então, como eu não tinha como... fazer mais rede, digamos, em Itajaí, porque já está saturado, Penha, Psas, então eu tenho agora umas parcerias. E vamos para o momento mais delicinha desse programa, que é o momento Citolab. O Citolab também é de Navegantes e nesse momento nós vamos falar daquilo que pode ser saúde, pode ser laboratório, pode ser vacinação. E como eu sei que o Ney não trouxe o seu óculos hoje, eu vou fazer a pergunta, Ney, e vou pedir que você nos responda no momento Citolab de hoje. Bora lá! Ney, em um mundo digital, quais os cuidados que precisamos ter com a saúde mental? Então, assim como no mundo real, no nosso mundo normal, a gente tem que ter um cuidado, né? No mundo digital também, onde a gente está, o que a gente está acessando, onde a gente está indo. Porque isso é fundamental para que a gente consiga fazer bom uso das conexões, no caso da internet, e não torne um problema para a gente. Alertando bastante sobre os vícios, né, que acontecem na internet. E, em especial, eu quero deixar um alerta aqui para... existem pessoas, e até tem amigos da gente, que começaram com uma brincadeira, fazer apostas, né? Nesses sites de aposta, que são as bets.
E agora, depois passado um tempo, eles perderam o controle e as bets acabaram fazendo com que perderam muito dinheiro, né? Financeiramente estejam quebrados. E perderam também até a confiança da família. Então, cria um problema familiar, um problema bem mais grave. E em algumas situações já tive alguns relatos até de pessoas que queriam até cometer o suicídio, né? Então, a nossa saúde mental, ela também depende daquilo que a gente escolhe para navegar, pelas conexões que a gente tem e com o máximo de cuidado, né, para a gente não extrapolar essas conexões, né? Não extrapolar esses onde a gente está indo e não chegar a viciar, porque quando vicia... Perdemos o controle, né? Muito bem, então você cuide das suas conexões. E não estamos falando só de internet, estamos falando de verdade sobre vida real. Então, se você é de Navegantes ou da região e precisa de ajuda, o Citolab pode te ajudar. Acompanhe nas redes sociais, @CitolabSC. E se você precisa de ajuda, cuide das suas conexões, sejam elas virtuais ou reais. Ney, estamos indo para o último bloco do nosso programa do Sapiens Cast. Passa voando o nosso tempo. E eu tenho uma pergunta muito importante. E aí eu tenho um carinho especial porque sou apaixonado pela Sagrada Escritura. A gente dá aula, tem no Instituto Sapiens e na Sapiens Flix. Estudo bíblico. Tu é meu aluno na Sapiens Flix. A gente tem a honra de estar estudando junto. Mas tem um rolê aí que até então eu não consegui entender. Ney, por que uma empresa de internet manda editar 1000 Bíblias? Que rolê é esse? Então, você sabe que a gente está muito ligado. Então, eu digo assim, que tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, onde eu estou hoje é graças a Deus. Até tem um carro que eu coloquei... Eu ia colocar uma frase, mas eu coloquei só graças a Deus. Porque foi quando realmente eu conheci a palavra, quando eu me dediquei à palavra de Deus, quando eu me dediquei realmente ao projeto de Deus, a conhecer, a realmente viver isso, é que as coisas deram uma virada, né? Então, eu consegui sair do meu deserto, eu consegui... pagar minhas dívidas. Caraca. E eu consegui empreender. Então, eu digo assim, tudo que eu tenho hoje, o meu empreendimento, ele é graças a Deus. Então, foi um agradecimento mesmo sobre tudo que a gente conseguiu. E junto com a Nilva, né? Eu quero falar aqui que a Nilva foi muito forte também em todo esse período. E ela, mais que eu até, a gente fundou um coral na época. Coral Querubins. Onde a gente não tinha o conhecimento total de música, mas a gente foi passando o que a gente sabia. Então, e com o auxílio também dos nossos filhos, né? Do Jefferson, do Wellington e algumas outras pessoas que nos auxiliaram, a gente conseguiu ter mais de 50 crianças. Caraca. Então, foi um projeto que sobreviveu durante 7, 8 anos. Daí, depois veio a pandemia, a gente, infelizmente, não continuou. Que está começando agora de novo, né? A gente está começando de novo. Mas aí a gente pensou nesse agradecimento, tanto por aquilo que a gente conseguiu, tanto pelo coral, porque aqui atrás você pode ver que tem existe uma imagem aqui do Coral Querubins, e foi uma forma de agradecimento, né? Aí você fala assim, para que 1000? É um número... forte, né? Uma tiragem grande, mas simbolicamente muito forte. Muito forte. E assim, eu quero falar para você, já existem bíblias que a gente produziu que estão no norte do Paraná, Curitiba, no Rio Grande do Sul. Caraca. Onde a gente foi, onde a gente conseguiu chegar, onde as pessoas quiseram. Como é que vocês fazem a distribuição dessas bíblias? A gente tem a ideia do seguinte, primeiro, quem quer. Quem quer. E quem precisa, né? Então, eu vou falar algumas coisas que por exemplo, as igrejas, as catequeses, a gente está distribuindo nas catequeses, que são crianças que não têm Bíblia. Mas uma coisa que me deixou muito feliz, assim, foi participar de evento com o pessoal que
o pessoal que está em clínica de recuperação. Os acolhidos em comunidade terapêutica. Isso, a gente conseguiu lá, a gente foi até Paranavaí, no projeto lá em Paranavaí, em Curitiba, aqui em Navegante, em Ilhota. E é muito gratificante ver que as pessoas estão lá buscando uma recuperação, buscando algo que talvez nem saibam como, mas eles estão lá para... Já um grande passo ele está dentro da clínica porque eles querem recuperar a vida deles, né? Perderam família, perderam muitas coisas. E a Bíblia é um símbolo muito forte, né? Então, levar a palavra de Deus para eles e ver que eles realmente eles querem, né? Essas pessoas, elas querem, né? Quem precisar e quiser e estiver nos acompanhando... Pode entrar em contato com vocês nos arrobas que vão estar aqui embaixo. Pode entrar. Pode entrar. Exatamente. Que vai conseguir ter uma Bíblia com vocês. Vamos. Até nós dedicamos, fizemos dedicatória. Nós vamos até o local, se quiserem que a gente vai. E a gente distribui, sim. Muito Desde bem, que né? esteja... a condição é assim, tem que querer, Queira, né? E precise. E precisa. Né? Então, muito bem. Ney, cara, foi uma honra te ter aqui. O nosso tempo passa voando, mas de todo o coração, tá? Escutar a tua história, ver a tua história faz com que o coração da gente se aqueça. Perceber o quanto a fé foi importante para o teu desenvolvimento e para o desenvolvimento da tua vida e da tua empresa é extraordinário. Queria que tu fosse pensando em uma mensagem final. E enquanto isso, vou falando com você que está em casa, porque foi uma honra de te ter na nossa companhia hoje. Compartilhe esse vídeo, encaminhe para as pessoas. Ei, vai lá, tá com a tua internet em dia em casa? Vai para Starlink, pelo amor de Deus. E hoje nós tivemos uma conversa e um bate-papo extraordinário com o Adalberto, com o Ney, da Starlink. Falamos a respeito de ter uma empresa não é já nascer rico apenas. Às vezes a gente vai precisar batalhar muito, acreditar muito, ter a consciência de que o Ney teve foi um pai que teve a possibilidade de lhe dar estudo e dar lições de vida, e não simplesmente bens materiais. Veio da roça, passou por colégio agrícola, passou por uma pedreira, foi apontador, daqui a pouco caiu no administrativo, aproveitou oportunidades, estudou, foi para nossa querida Univale e por curiosidade entrou e abraçou todas as oportunidades que a vida lhe deu. Só que a vida não é só flores, passou também pelos seus desertos, precisou às vezes chegar no fundo do poço para perceber que lá não era o final da história. Foi de lá que a fé e a palavra de Deus fez com que ele se reerguesse e nesse ano comemorasse de fato 10 anos do renascimento, do surgimento da sua empresa e do florescimento da sua família. E esse foi o bate-papo com o nosso querido Ney. Ney, olhando ali para quem está em casa, deixa uma mensagem final do nosso programa. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui. É que, falando do deserto, né? A nossa vida não é só flores, ela tem os desertos, ela tem as dificuldades. E uma empresa também, é a mesma coisa. Então, a empresa, eu falo sempre que a empresa ela tem etapas e tem um processo. Então, não é fácil às vezes. Então, para quem está empreendendo agora, existe uma euforia inicial. A gente tem que conter um pouco, é bom a gente ter euforia, tem que conter um pouco, tem que colocar o pé no chão. Porque eu vejo muitas pessoas que, na euforia, às vezes cometem erros que são muito graves e aí não conseguem mais seguir com a empresa. Então, conter um pouco da euforia, estudar bastante, buscar algo realmente que seja fundamental, né? Buscar os fundamentos. Fazer o simples, mas fazer bem feito, simples, né? Os fundamentos sejam bem feitos. Então, que você, fazendo o básico bem feito, você consegue ter sucesso. E as dificuldades virão. Virão muitas dificuldades, como eu tive na minha vida, mas todas elas são superáveis. Então, tendo fé, né? No meu caso, eu falo muito que a fé e o acreditar sempre em algo que a gente não vê, porque é muito fácil quando você vê um resultado. Você fala, vou investir nisso porque eu tenho um resultado X. Mas muitas vezes você não vê lá no final, não vê nenhum resultado, não tem nada visível, não tem nada que mostre pra gente o que a gente vai
que lucro que a gente vai ter, ou qual é o resultado que vai ter. Então, é ali, né? Nesse momento que tem que ser resiliente, tem que ser forte, tem que lutar, porque se não lutar, não consegue chegar. Ney, muito obrigado de todo o coração, tá? Starlink na cabeça. Foi uma honra te ter por aqui, tá? Obrigado, Pedro. Espero que outras agradeço. vezes tenhamos outras conversas. E a você que ficou em casa, seja sempre muito bem-vindo. Esse é o Sapiens Cast, promovido pelo Instituto Sapiens em parceria com a Unimídia aqui de Itajaí. Hoje vamos ficando por aqui, mas pode esperar um programa delicinha para a semana que vem. Não se esqueça, a última mensagem de hoje. Abrace as oportunidades, tenha fé, tá? Tudo vai dar certo. Beijo no coração, o deserto não é o fim, é só o propulsor para você alcançar os teus sonhos. Tchau, tchau, até semana que vem. Amém. Obrigado, Clédio. Valeu, Ney. Tudo de bom, tá? Obrigadão. Onde a sabedoria vem brilhar, o mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração, histórias de todos irmãos, cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar, sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar, valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.